Muito bem, nessa aula aqui a gente vai falar sobre a DDJ FLX2, que é um equipamento de entrada aí para quem está começando, né? Às vezes as pessoas compram esse equipamento por ser mais barato e até não sabem, né, utilizar da melhor forma, não sabem como funcionam os recursos. Então eu vou te mostrar o passo a passo de como isso é realizado aqui para você poder aí dominar, né, caso você tenha uma DDJ FLX2. Então vamos lá para a prática para você poder entender. A primeira coisa aqui, ó, que a gente tem algumas funções. Por exemplo, a gente tem aqui o BeatSync, que já existem em outros equipamentos, né, que na verdade é para você sincronizar de forma automática. Como assim, Marcelo, sincronizar? Então vamos supor ali, ó, na nossa tela a gente tem uma música que está em 122 BPMs, né? Mas vamos supor que a próxima música, vou até trocar aqui, ó. Olha só, então, por exemplo, essa daí, 126. Pô, como que eu faço para poder sincronizar? Claro, existe a régua aqui do pitch, né, que é a régua do tempo para você modificar a velocidade da música, mas para quem está começando, pode se utilizar aqui o BeatSync. O BeatSync, na verdade, ele vai sincronizar automático, então presta atenção, vou clicar no BeatSync e lá no computador você vai ver que vai alterar o BPM, tá 126, ele vai se igualar a outra música do deck 1 que está em 122, ó. Apertei, agora sim, ele igualou. Se eu remover, ele continua no 122, tá? Então eu não consigo desligar para voltar ao BPM antigo, certo? Então, beleza, liguei ele aqui. Essa daqui é uma das funções que a gente tem. Uma outra função também que a gente encontra aqui é a função escondida, é a subpasta que a gente chama, né? Que é o botão Shift. Então, todos os botões que tem um nome, né? Que você pode ver, ó, escrito entre uma caixa, né? Você pode utilizar essa função, que é a subfunção do botão. Por exemplo, aqui no BeatSync você vê que eu faço o sincronismo automático. Agora, se eu aperto e seguro o Shift e aperto o botão BeatSync, ele vai alterar a função para o Pad Mode. Apertei, agora ele mudou. Então, essa função do Pad Mode, eu consigo escolher qual é o Pad Mode para utilizar esses botões. Então eu tenho o Hotkey, eu tenho o Pad Effects, tenho o Loop, tenho o Sampler. Então, por exemplo, eu quero utilizar o Hotkey nesses botões, em todos esses botões. Eu vou pressionar e vou apertar e vou escolher o Hotkey. Então, para utilizar o Hotkey, eu seguro o Shift, aperto, ele vai piscar, né? Então eu posso escolher, se eu quero o Hotkey, escolho o Hotkey. Agora todos os pads vão funcionar como Hotkey. Ah, agora eu quero usar o Pad Effects. Seguro, clico, aperto Pad Effects e agora sim todos eles já estão funcionando como Pad Effects, certo? Então essa função é a subfunção que a gente tem no Shift. Mesma coisa no Search aqui, eu posso clicar, rodar, ele vai modificar a minha música lá, ó. Como você pode ver, ele está navegando dentro da música de forma mais rápida. Então aqui eu tenho também uma função que tem também na DDJ FLX4, que é o Smart Fader. O que é isso? Na verdade eu posso selecionar uma outra música no meu outro deck, e quando eu estiver tocando, ele vai sincronizar de forma que quando eu vou passando de uma música para outra com o Crossfader, ele vai ajustando o BPM. E olha só que engraçado, ele automaticamente quando eu ativo, ele desativa a minha função do low, do corte do grave. Por quê? Porque automaticamente, conforme ele vai alterando a música, ele vai alterando o BPM e também ele vai fazendo o corte do grave da música que está tocando e vai adicionando o grave da próxima música. Olha só como isso funciona então, tocando a música, vou apertar o Smart Fader e vou dar play na minha próxima música. Automaticamente lá no meu Record Box, você vê que o botão Low, ele apaga, ó. Você vê que a velocidade modifica também, porque ele fez esse ajuste automático. Além disso, esse Smart Fader tem uma função, olha só que interessante. Eu posso cortar a música e ele dá essa sobra com um eco. Então agora eu vou falar sobre o Smart CFX, que é muito importante você entender. Aqui a gente já tem, né, o efeito, que é o efeito padrão que a gente pré-seleciona aqui no nosso Record Box. Então você precisa ativar essa função do FX, que são os efeitos, e aqui a gente já tem algumas configurações. Eu posso selecionar o User para poder escolher, né, qual o efeito que eu quero aplicar no meu Color Effects. Eu posso escolher o Noise, eu posso escolher o Pitch, certo?
E eu posso escolher entre outros efeitos aqui. Porém, eu tenho a possibilidade também de deixar no default, que é o padrão, o filtro, né? Então aqui eu vou usar o filtro. Agora, eu posso ativar o Smart CFX simplesmente segurando o Shift, escolhendo o efeito que eu quero do Smart CFX e depois você segura o Shift de novo e aperta o Master. Dessa forma ele ativa o Smart CFX, agora eu consigo utilizar o efeito que eu escolhi, que é uma combinação de efeitos, né? Então vamos lá, seguro o Shift e vou escolher outro efeito aqui, ó. Por exemplo, o Mobius aqui, que ele não precisa de áudio. Então eu posso simplesmente levantar um outro canal aqui, ativo, né, o Smart CFX pressionando o Shift e agora sim. Então é uma subfunção que a gente tem disponível aqui, utilizando a segunda camada com o botão Shift. Se eu pressiono, eu vejo se está ativo. Eu posso desativar, como eu pressiono, eu posso deixar ativo. Então, toda vez que eu seguro o Shift, ele está mostrando que está ativo esses efeitos, esses subefeitos aqui, que é uma combinação de efeitos. Quero voltar para o filtro, eu apago o Smart Effects e uso aqui o botão de Color, tá? Então é dessa forma que você utiliza esse equipamento. Gostou desse vídeo? Então siga nosso perfil agora mesmo para você aprender em outros equipamentos. E também, se você quiser, conheça os nossos cursos presenciais online, basta você pesquisar no Google Pleiade, que já vai aparecer nosso site para você dar uma fuçadinha. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.